E vem conferir qual é o top 5 melhores animes da temporada de janeiro de 2025. E eu acabei de fazer a lista do top 5 piores animações da temporada de janeiro de 2025. Então agora chegou a vez de fazer a lista com o top 5 melhores. E bom, essa é uma lista que antes de começar vale fazer alguns destaques. Primeiro destaque seria falando que obviamente eu não consegui ver todos os animes da temporada. São mais de 30. Então aqui vai com os que eu assisti para poder fazer esse top 5. O segundo ponto que é muito importante é que tem alguns animes que lançaram nessa temporada, mas eles só terminaram na próxima. E por isso que eles vão entrar na próxima lista, caso eu tenha gostado. Caso de Diários de uma Apotecária, que é um anime que eu gostei bastante da primeira temporada, mas a segunda foi para a próxima. Como, por exemplo, Blue Box, que eu já adianto, vai estar nessa lista. E ele é um anime que lançou na temporada de dezembro, mas ele acabou entrando na temporada, acabou se finalizando na temporada de janeiro, então eu coloco ele nessa temporada. Deixando isso claro, vamos à lista. E em quinto lugar fica o anime Zenshu. Anime esse que conta a história de uma menina que é uma escritora muito promissora, mas um dia aparentemente ela acabou morrendo e acaba indo pro seu mundo de fantasia do seu filme preferido. E a partir daí a história é desenrolada. Bom, eu fiquei muito curioso por esse anime quando ele foi estreado, por causa que o trailer passava uma impressão de algo que o anime não seria e a sinopse falava muito pouco. Quando eu fui assistir eu fui surpreendido, porque é um anime excelente para passar o tempo. Ele é um anime que tem uma protagonista muito boa, personagens muito carismáticos e um universo muito rico, com um final que inclusive me agradou bastante, podendo ter potencial para novas temporadas, mas se encerrar aqui também está excelente. Eu gostei da história, eu gostei da mensagem, eu gostei de como eles conseguiram trabalhar esse conceito de pessoa que entra no mundo de fantasia de uma maneira diferente. Num momento onde cada temporada sai mais de 10 animes praticamente de Isekai, é muito legal ver um que pelo menos tenta fazer algo diferente, tenta trazer conceitos diferentes, e também por passar essa ideia meio mais medieval, uma ideia um pouquinho mais de mundo de fantasia, até lembrando do desenho Caverna do Dragão, fez com que eu gostasse muito dele. Eu gosto das viradas, eu gosto do desenvolvimento, eu gosto de como o filme, como o anime vai trabalhando o conceito de alguém que já conhece aquela história, então a partir daí ele pode fazer alterações, e por isso que ele fica em quinto lugar nessa lista, pela surpresa que ele foi, pela qualidade da animação, pela qualidade da trilha sonora, pela qualidade da história, ele merece pelo menos o quinto lugar. E em quarto lugar dessa lista fica o anime Medalist, anime esse que foi uma grande surpresa. Primeiro que eu gosto muito de anime de esporte, eu gosto muito de como eles estão crescendo nos últimos anos, mostrando como que as pessoas estão vendo mais o esporte e menos aquela ideia só de um anime de esporte sempre vai ser ruim, sempre vai ser poderes. Não, aqui eles conseguem pegar o esporte e trabalhar ele de uma maneira muito interessante, que é a forma que mais me agrada nos animes de esporte, que seria você pegar o esporte, mas usar ele não como ponto principal da trama, usar ele como desculpa para poder discutir coisas muito mais interessantes, relevantes e impactantes. E como eu falei na minha crítica desse anime, eu vou repetir aqui, Medalist é aquele típico anime de esporte que ele funciona para crianças, adolescentes e adultos. E ele funciona por causa da mensagem poderosa que ele tem. A mensagem de falar sobre tanto não desistir dos seus sonhos, ser quem você quiser e não ser quem a sociedade quer que você seja, ao mesmo tempo que trabalha assuntos como depressão, a pressão dos pais, a pressão familiar, também trabalha muito o conceito de quando você quer ser uma pessoa diferente, como o mundo te julga. Eu gosto muito dessas ideias que eles passam, mas a ideia poderia ser boa na parte da discussão e não ser bem aprofundada, mas não é isso que acontece aqui. O anime consegue aprofundar muito bem essas ideias, fazendo com que você fique envolvido naquela história. Além da história ser boa, apesar de não ser nada inovadora, você tem personagens muito carismáticos, e com os personagens carismáticos, envolventes, engraçados, divertidos, faz com que até uma história mais simples você fique cativado. Tanto que você pode ver que a parte do patinação em si, você pode perceber que ela não é a mais envolvente do mundo, porque ela é boa, ela é muito bem animada, ela é muito bem feita. Gosto muito da trilha sonora que colocam aqui para poder fazer a parte do show de patinação, mas você sabe que vai para um caminho meio óbvio, como a história é um pouco óbvia, mas a mensagem é tão forte, ela te cativa tanto e te emociona, e os personagens são tão vivos, tão reais, que você se preocupa com eles, que você acaba se envolvendo com aquela história, mais simples que ela seja. Por mais óbvio que alguns caminhos vá, ela consegue te prender. E pra mim, isso
isso tem que ser destacado num anime desse. Um anime que consegue te prender tanto como esse aqui consegue, mesmo contando histórias tão clichês, mostra o potencial e a qualidade que ele tem, tanto para essa temporada como para futuras que eu sei que já vai acontecer. Inclusive, uma segunda temporada já está confirmada. E em terceiro lugar vem a polêmica talvez da lista, que seria a segunda temporada de Solo Leveling, que pra muita gente eu colocaria em primeiro lugar. Foi um dos animes que mais chamou atenção na temporada de janeiro, porque a primeira temporada já tinha chamado muita atenção, essa segunda chamou mais ainda, foi um dos animes mais comentados quando ele foi lançado. E eu me diverti muito assistindo Solo Leveling. Solo Leveling, na verdade, ele é um anime bem curioso pra saber como que as pessoas se dividem muito com ele. Tem pessoa que ama de paixão o anime e tem pessoa que odeia ele. Eu sou no meio do caminho. Eu acho ele bom, eu acho ele divertido, bem animado, bom pra passar o tempo, mas só isso. Não acho ele uma revolução, como muita gente trata, e eu não acho ele a maior porcaria do mundo, como muita gente também coloca. Acho que os dois casos são muito extremos. E óbvio, você pode ter sua opinião. Você pode assistir Solo Leveling e achar a coisa mais incrível que você já viu, ou achar pior, é a sua opinião. Eu só acho um anime bom de se acompanhar, com ótimos momentos, com uma ótima animação, que traz a ação no seu ponto máximo, e isso tem que ser destacado. Por que a ação tem que ser tão destacada e a animação tem que ser tão destacada em Solo Leveling? Até a trilha sonora. Por que esses pontos mais técnicos têm que ser tão destacados? Porque o resto é bem precário se você parar a pensar. A animação é tão boa, tão convincente, ela é tão envolvente que faz você, como público, se envolva com aqueles personagens, com aquela história, com aquelas sequências de ação. Sendo que o resto que deveria ser mais importante, ele não consegue te cativar. A história de Solo Leveling não é ruim, mas você vai falar que ela é boa? Não, ela é completamente genérica. Ela é completamente a história que você já viu milhares e milhares de vezes sendo repetidas aqui. E eu espero que melhore a partir da temporada, agora que o Jiro vai ter mais desafio. Porque quando você vai nos personagens, todos são desenvolvidos como um pedaço de papel fino sem camada nenhuma. Porque você pode perceber, nenhum personagem Solo Leveling é ruim. Eu não acho nenhum insuportável, nenhum eu odeio. Na verdade, todos acabam tendo até um pouco de carinho. Mas qual que você realmente se importa? Os secundários de Solo Leveling não tem tanto desenvolvimento como poderiam ter. O protagonista, ele praticamente, por ser invencível, não consegue passar aquela impressão de eu tenho que torcer por ele, eu tenho que ter medo dele morrer, medo dele sofrer alguma coisa. Então, Solo Leveling, ele tem que estar em terceiro lugar, porque eu acredito que ele consegue te fazer ficar com vontade de ver a próximo episódio semanalmente e torcer para chegar para a terceira temporada logo, mesmo não tendo uma história convincente e nem personagens tão empolgantes. A parte técnica é tão boa, a sequência de ação, a trilha sonora é tão envolvente que ele supre o que o resto deveria ter. E por isso que ele fica em terceiro lugar dessa lista. E em segundo lugar dessa lista fica o anime Blue Box. Anime esse que começou com uma grande empolgação, inclusive fazendo com que o mangá tivesse que ter uma reimpressão no Japão, de tanto que as pessoas procuraram ele por causa do anime, mas muita gente foi falando que não ficou tão bom assim o final. Eu discordo, porque o Blue Box, ele é um anime excelente de romance. Ele, inclusive, o ponto que faz eu gostar dele é que ele vai além do romance. Porque ele poderia ser só um anime de romance como tantos tem aí. E essa temporada tem até bons animes de romance, alguns que poderiam estar nessa lista se a lista fosse maior. Mas, quando você pensa num anime de romance, o primeiro ponto que tem que te convencer seria o casal principal e os personagens. Depois que eles se cativam através deles, o resto vai acabando fluindo e funcionando muito bem. E aqui eles foram para outro caminho. Eles não resolveram fazer aquele clichê de romance de ele é apaixonado nela e ela não se importa com ele e um vai conhecendo o outro no meio do caminho. Não, eles são amigos e mais do que isso, eles são pessoas reais. Se você pegar cada personagem de Blue Box, um ou outro vai ser um pouquinho mais clichê, mas de modo geral, todos são personagens reais, como se fosse na escola. Você pode ser apaixonado por uma menina da escola, quando estava na escola, mas quando você pensa no resto, você tinha muitas outras coisas para fazer, desde a escola, desde a parte do esporte. Eu acho que isso que Blue Box me fez gostar tanto da obra, porque muita gente pode se decepcionar, porque o final da temporada, ele não é focado no casal ficar junto, ele é focado meio que na vida deles, e isso que faz eu gostar. Eu gosto de animes que pegam a ideia de romance e transformam o anime mais num slice of life do que realmente num anime de romance. E isso acaba acontecendo aqui. Você conhece muito mais deles, da vida pessoal deles, de quem eles são, o que eles gostam, o que eles não gostam, quais são seus desejos futuros. E ainda por cima tem toda uma parte de esporte, de basquete e badminton, que acaba me agradando bastante aqui. Então por isso que eu me apaixonei por esse universo, até da ginástica artística, rítmica, que acaba aparecendo aqui. Então isso que me agradou, porque a parte do esporte é muito boa, porque os personagens principais são muito bons, os secundários são muito bons e principalmente eles não focam 100% no romance. Tem romance, ele é importante, ele é relevante, mas ele não é o ponto principal da obra. O ponto principal da obra são as pessoas, os personagens
personagens e quem está ali. E por isso que eu amei Blue Box. Por isso que eu achei que ele é o melhor anime de romance e está no top 2. Porque ele realmente conseguiu me cativar a realmente querer saber mais sobre ele. Eu terminei o anime pensando, eu fiquei com vontade de ler o mangá. Claro, eu acho que em algum momento, numa segunda temporada provavelmente, eles vão acabar caindo mais em romance, que é algo inevitável. Mas quando você pensa como um todo, eles focarem muito mais em... nos personagens, no mundo, em quem eles são, fez com que ele ficasse em segundo lugar pra mim. Sem contar a parte técnica, a abertura é maravilhosa, os encerramentos são maravilhosos, a trilha instrumental, a trilha incidental da obra é excelente e a animação é perfeita. Não só porque o promocional, porque normalmente o promocional do primeiro e segundo episódio passa uma animação incrível, ela vai caindo de qualidade ao longo da temporada. Não é isso que acontece, uma qualidade alta desde as sequências de esporte e de romance, algo que é você ficar de boca aberta em alguns momentos. E por isso que ele merece segundo lugar. E em primeiro lugar dessa lista, e vai ser outra polêmica, porque eu sei que muita gente começou a assistir, se apaixonou pela obra e também falou que foi se perdendo no meio do caminho, é Sakamoto Days. Mas pra mim ele é o melhor anime da temporada de janeiro, eu vou explicar o porquê. Bom, quando você assiste um anime, eu acredito que ele tem que... O primeiro ponto que ele tem que fazer, ele tem que suprir a proposta que ele promete. E quando você vê o trailer de Sakamoto Days, quando você vê a sinopse de Sakamoto Days, você imagina, vai ser um anime que vai ser uma grande comédia, que vai ter momentos de ação. E aqui, eles entregam exatamente o que eles prometem. A comédia de Sakamoto Days é excelente. Todo episódio me divertiu, fez com que eu desse algumas risadas. Não é aquele anime que você vai gargalhar, mas você vai terminar ele com um sorriso no rosto. Ele consegue te entregar bons personagens, envolventes, carismáticos e divertidos, que acabam fazendo com que eu me apaixone mais ainda por esse mundo. E aí a parte da ação também é excelente, a animação é muito boa aqui. Varia muito a qualidade, mas acho que a estética um pouco mais, até um pouco quadrinhos, até menos mangá e mais quadrinho em alguns pontos, me agrada bastante aqui. E Sakamoto Days, ele faz perfeitamente o que ele promete. Ele te entrega uma excelente comédia, ele te entrega um mangá que ele é um anime, na verdade, que ele é despretensioso no que ele vai te entregar, com ótimos momentos de ação. Ele entrega exatamente o que ele promete, por isso que ele é o melhor anime da temporada. Por isso que muita gente pode falar, eu prefiro, sei lá, Solo Leveling. Solo Leveling, como eu falei, os personagens não são cativantes e a história é mediana. Aqui a história é o que ele promete. Pode ser que pela sua expectativa estar tão alta, pelo que venderam da obra, ela não tenha suprido o que você esperava. Pra mim ela supriu. Sim, o arco final da temporada, ele não é o melhor possível, ele cai um pouco de qualidade ali. Mas de modo geral, eu me diverti e é aquele anime que eu poderia assistir um episódio no almoço, um episódio na janta, sem ter que maratonar, e eu sei que seria uma diversão de 20 minutos. Mas no começo eu até achei que ia fazer isso, ia assistir aos pouquinhos, porque se eu assistisse, ele não ia me cativar, mas ele me cativou, porque eu tava me divertindo com a obra, tava me divertindo com os personagens, tava me divertindo com a comédia, com a ótima animação e com a excelente trilha sonora. E por isso que ele é o melhor anime de janeiro pra mim, porque em tudo que ele promete fazer, ele consegue entregar ação, personagens interessantes, carismáticos, excelentes episódios, surpresas em alguns pontos e ainda ótima ação. Realmente, ele é o melhor anime da temporada de janeiro pra mim. Seria outro, como seria o Diário de uma Apotecária, mas já que ele pegou a temporada de abril, eu esperei a temporada inteira acontecer, então ele vai aparecer pra próxima. Então nesse ponto, pra mim, a melhor anime da temporada de janeiro é Sakamoto Days. Curta, fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 5 animes de janeiro? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.